Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui falar um pouquinho acerca das deturpações que existem no Evangelho de Mateus. Bom, eu fiz uma análise e vou colocar aqui para vocês em vídeo apenas algumas das que eu encontrei no Evangelho de Mateus. São muitas questões, muitas deturpações, muitas omissões, muitos acréscimos, mas para que o vídeo não fique muito longo, e aí eu vou fazer uma sequência, depois vou colocar uma promoção lá no meu site, alguns DVDs que eu vou colocar todos, de todo o Novo Testamento, depois eu vou para o Antigo. Então eu venho aqui colocar esse vídeo só para você entender e saber de coisas que você nunca ouviu e talvez você nem ouviria. Por quê? Algumas pessoas talvez tenham conhecimento, mas por medo, né? De prejudicar algum sistema, as pessoas acabam não colocando. Então aqui eu vou colocar para vocês verem o que aconteceu na história, o que fizeram com todo o Novo Testamento, depois eu vou para o Antigo. Bom, então esse vídeo é apenas de Mateus, porém, veja bem, alguns eu vou colocar aqui, não são todos, tá? Eu já analisei todo o Evangelho de Mateus, deu em torno de 14 páginas, daquilo que eu julguei, são muito mais do que 14 páginas, mas eu julguei, e aqui eu vou colocar apenas alguns para vocês terem ideia do que é a Bíblia, ou seja, o que está por trás da Bíblia, na verdade. Bom, aí no telão vocês estão vendo Mateus 3,13. Eu coloco o versículo e faço a análise. Olha o que diz Mateus 3,13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ok. Olha o que existe. Após o nome João, nesse versículo, existe um acréscimo de Jerônimo, o pai Jerônimo, em um tratado e também no livro sobre a interpretação dos nomes hebraicos. O acréscimo de Jerônimo registra o seguinte, aí vem um comentário de Jerônimo, em latim, lógico, tem o comentário dele em latim, depois as pessoas podem ver, esse Mater Domini et frates ius dicebent, iu John Baptista baptizat in remissione peccatorum, eumundus et baptizimur av, Dixi aut eis qui de peccavi utivadam et baptizi abio, o nisi fortiu qui psu codixi ignorante est. Tradução, vamos à tradução do que existe. Eis que a mãe, olha o que Jerônimo disse, eis que a mãe, os irmãos do Senhor, disse-lhe, João Batista, isso falando para Jesus, tá? João Batista batiza para a remissão dos pecados. Vamos-nos a ser batizados por ele. Ou seja, a mãe falando para Jesus, tanto a mãe como os irmãos de Jesus, tá? Os irmãos de Jesus. Ele lhes disse, Jesus dizendo, que pecado cometi para ir a ele me batizar? Jesus questionando a atitude de Maria. A não ser talvez o fato do que eu disse. A ignorância é uma. Ou seja, então um comentário que Jerônimo, agora de onde Jerônimo tirou, não sei, mas que existe comentário, existe, tá? E tem a bibliografia. Mateus 3,17. Vamos ver Mateus 3,17, diz assim, ó. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Alguns pais das igrejas, como Orígenes, Eusébio, Irineu e Hilário, relataram a seguinte expressão, este é o meu filho. E é o que está no texto, né? Este é o meu filho. Então, tanto esses pais da igreja relataram o mesmo conteúdo. Entretanto, o Códice Bizantino, Vercellense, o Siríaco, e o pai da igreja, Agostinho, relataram a expressão, tu és o meu filho. Muda. Quando você fala assim, ó, este é o meu filho, você está usando o pronome demonstrativo e a voz ecoa para que todos ouçam, ou apenas João Batista. Este é o meu filho. Quando diz assim, ó, tu és o meu filho, não necessariamente que todas as pessoas têm que ouvir aquele diálogo, muito menos João. Apenas o receptor está ouvindo aquela voz. Bom, e para finalizar, Nazienzo e novamente Jerônimo relataram a seguinte expressão. Olha o que esses camaradas relataram agora. Isso corria no período deles. Factum est autecua ascendisse dominus deaca descendit fons hominis, a Espírito Santo, requevit superquet dixili fili mi, e omnibus profetis expectavam et ut veniris et enriquecere em te. Tu és enriquis-me, tu és filho meus primogênitos, que regnas em sempiterno. Ó, tradução. Mas aconteceu que quando o Senhor saiu da água, desceu o Espírito Santo, repousando sobre ele, e disse, meu filho, todos os profetas estavam esperando que você viesse, para que eles agora descansem.
pois tu és o meu descanso, tu és o meu filho primogênito que reina para todo sempre. O que vocês acham? Interessante, né? Para você ver, imagina aquela época, e as pessoas na época de Jerônimo, desses pais da igreja, o que eles ditavam era a regra, né? As pessoas pensavam que era isso mesmo, por quê? Só eles detinham o poder das escrituras, vamos dizer assim, só eles detinham o conhecimento, como hoje. Esse material que eu estou expondo para vocês aqui é um material que vem do quê? Dos melhores códices, dos grandes especialistas que averiguaram esses códices, como Tischendorf, Tregelles, Scrimer, Westcott and Ward, Menzinger, Barrett Comfort, ou seja, todos os maiores especialistas que fizeram catalogação de todos os manuscritos das últimas descobertas, eles fizeram esse trabalho científico. Porém, quem é que tem acesso a esse trabalho? Aqueles que detêm um conhecimento da exegese, com essas línguas, etc e tal. Então eu estou colocando aqui para vocês verem o que existe nos bastidores, que muitos não iriam fazer isso. Bom, Mateus 5,17 diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ok. Alguns pais das igrejas tinham esse versículo até a expressão não vim. Então como ficaria assim, ó? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim. Pararia aqui, tá? Outros, entretanto, após a expressão não vim, destacavam o seguinte. Olha quais são esses homens aqui. Marcião. Marcião, ele diz assim, ó: tuto hu uiodai stai egragam, tu uk elton catalisai tonomon ala plerosai uk utos de eipentor ro Christo legigar uk elton plerosai tonon ala catalisai. Tradução. Isto os judeus diziam: não vem validar a lei, mas preencher. Porém, não foi isto que disse o Cristo, pois ele disse: não vim preencher a lei, mas invalidar. Ou seja, o conceito de Marcião vai totalmente contrário ao que está escrito no Evangelho de Mateus. Bom, outro pai da igreja escreveu o que? Isidoro. Tidoquete ro elpson plerosaiton nomon testus profetas. Profetas? Uk elton plerosai ala catalisai. Ou seja, traduzindo, pois quem pensou que ele viu cumprir a lei e os profetas, não viu cumprir, mas invalidar. Então, segundo a análise dos melhores manuscritos, tá? Melhores manuscritos, o versículo teria que terminar na expressão não vim. Então, não penseis que vim revogar a lei os profetas. Eu não vim nem revogar a lei e nem os profetas. Eu não vim fazer isso. Aí existe esse acréscimo. Porém, quando se tem esse acréscimo, que nenhum outro manuscrito está atestando esse acréscimo, o que existe a menção dos pais da igreja que diz que está errado, que ele veio invalidar mesmo, tá? Bom, Mateus 9,13 diz assim, ó: ide, porém, aprender o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Muitos manuscritos e versões encerram esse versículo no vocábulo pecadores para ali. Como ficaria o versículo então, segundo os melhores manuscritos? Ide, porém, aprender o que significa. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justo e sim pecadores para aqui. Essa expressão ao arrependimento não existe. Entretanto, os manuscritos inferiores e inferiores que atestam a expressão arrependimento após a palavra pecadores. Porém, Jerônimo, pai da igreja, em seu comentário sobre Mateus, registra a expressão arrependimento. Jerônimo, então, coloca que existe arrependimento. Agostinho, em seu comentário sobre o consentimento dos 4 evangelistas, inseriu o vocábulo arrependimento, para concordar com o Evangelho de Lucas 19:10. Clemente, ele não coloca. Justino Mártire também não coloca. Orígenes também não coloca. Sofre modificação? Sofre. Eu vou no resumo agora. O que muda nesse versículo sobre a ausência do vocábulo arrependimento? Muda totalmente o ponto de vista do autor. Eu vou explicar isso para vocês. Pois a omissão do vocábulo arrependimento informa que a chamada de Jesus é para o ministério e não arrependimento. Ou seja, o capítulo todo 9 de Mateus, o contexto é a chamada de Mateus. É a chamada de Mateus. Aí Jesus vai para uma casa, que aí depois no DVD você vai saber de quem era essa casa, tá? Existem 3 vertentes aí dos manuscritos de quem era a casa. Aí Jesus vai na casa, existem fariseus e publicanos. E chegando lá, Jesus, ó, o contexto é a chamada de Mateus. Se você tirar a palavra arrependimento, sabe o que você acaba afirmando? Que Jesus veio chamar pecadores para o ministério dele, e não justos, que eram os fariseus. Quando você coloca a palavra arrependimento, então você está dizendo que não é a chamada para o ministério, mas a chamada para a pessoa se arrepender. Bom, após Jesus chamar Mateus, ele vai a uma casa que, segundo algumas versões, pode ser a casa de Jesus, a de Simão ou a de Mateus.
há uma grande probabilidade de ser a casa de Mateus pelo fato do versículo 10 afirmar que havia ali muitos publicanos. Portanto, se não há o vocábulo arrependimento, há acepção de pessoas para o ministério de Jesus, pois ali havia também muitos fariseus que se julgavam justos, versículo 11. E o mesmo Jesus poderia chamá-los para aprenderem com ele a misericórdia e não apenas dispensá-los, como registra o versículo 13. Então, por que os pais da igreja colocaram arrependimento como Jerônimo? Porque se coloca a palavra arrependimento, inserido no texto no Evangelho de Mateus, e logo então Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus está chamando pessoas, ou seja, Jesus está chamando pecadores para o arrependimento. Se você tira a palavra arrependimento, Jesus está fazendo a acepção de pessoas para o seu ministério. Por isso que os pais da igreja Jerônimo inseriu a palavra arrependimento para não dizer que Jesus fez acepção de pessoas, tá? Bom, próximo. Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, isso aqui todo mundo conhece, né? Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. As palavras nem o Filho são atestadas pelas seguintes testemunhas, ou seja, nem o Filho. O Filho não sabe do fim dos tempos, tá? Porém, Irineu disse assim, ó. Et dominus ipsi filhos Dei ipso iduciti et ora consite scrivi solum patre manifest dicente. Bom, por aí se vai. O Senhor, o Filho de Deus, no dia, a hora do juízo, apenas o Pai conhece, isso diz ele claramente. Mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem o Filho, senão só o Pai. Aí Orígenes, olha o que Orígenes vai fazer. A Orígenes vai perguntar. Et seipso salvator secundo huc lucum comigit, ignoratibus die illo et hora, nemo novit patri nisi filius, etc. Patri quidet novit dia oent et horam consumationis novit? E comodo que abscondit parte aferiu. Bom, tradução. De acordo com essa passagem, o Salvador não conhece nem o dia e nem a hora. Ninguém, olha o que Orígenes vai falar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, etc. Não existe versículo? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aí o que ele está dizendo? Bom, o Pai, no entanto, sabe o dia e a hora. Mas ele não sabe o dia e a hora do fim, isso é o Filho. E como ele, o Pai, escondeu isso do Filho, o que Orígenes perguntando? Peraí, se o Pai conhece o Filho conhece o Pai, que conhecimento é esse que Jesus tem do Pai então? Como que Jesus afirmou lá que o Filho é quem conhece o Pai, e se o Filho conhece o Pai, então por que Jesus não sabe qual o dia e qual a hora? Se ele diz que eu e o Pai somos um, como ele não pode saber disso? É isso que Orígenes colocou. Então esse versículo, nem o Filho conhece, isso é o que está atestado. Se coloca isso, gera uma complicação enorme, é isso que Orígenes está questionando, tá? Bom, vamos dar continuidade ao conteúdo. Então vamos para Mateus 27:38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Após a expressão à sua direita e à sua esquerda, um manuscrito, que é o Codex Colbertinus, relata o nome de 2 ladrões. Olha o nome que muitos já ouviram falar, né? Zotan e Cama, como também os nomes de Dismas, ou Dimas, e Gestas. Então isso vem de um códice, tá? Só apenas um. E para encerrarmos, Mateus 28:19, todo mundo conhece. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo segundo os melhores manuscritos, termina na expressão batizando-os. É aqui que termina segundo os melhores manuscritos. Então ficaria, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Acabou. A expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é que colocou isso aí na sua Bíblia? Tertuliano. Então as Bíblias que tem essa expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Tertuliano que colocou, que diz assim: em nome para esse, Iesuti ire et docere nationes, tigendas in patre et in fili et spiritu sancto. Tertuliano, que faz sua matéria sobre batismo, tá? Em tradução ficaria do latim: em nome, ordenou a ir e a ensinar as nações, batizando no Pai e no Filho e Espírito Santo, tá certo? Então isso aqui apenas uma demonstração do que existe verdadeiramente aí na Bíblia. Então você viu aqui algumas coisas, inserção dos pais da igreja, tem muito mais coisas omitidas, acrescentadas e deturpadas, e eu vou fazer, o próximo vai ser Marcos, depois Lucas, João, eu vou até o Apocalipse. Então vou colocar o que eu julgar melhor para você saber realmente o que existe dentro dos originais, quem deturpou, quem acrescentou, quem omitiu, para você saber como lidar daqui para frente com isso que você chama de Bíblia, tá? Isso aqui é apenas um vídeo para o seu conhecimento, tá certo? Para você conhecer o que está aí por trás dos bastidores. Até a próxima, obrigado e tchau, tchau.